Tá? Não coloco o capítulo todo, mas com certeza vocês vão acompanhar. Está na tela, o nosso irmão Marcelo vai me ajudar, eu vou ler aqui, mas vai aparecendo aí direitinho. Então, o autor, o Rick Warren, é pastor e escritor estadunidense, é fundador da igreja Saddleback Church, na Califórnia, autor de vários best-sellers, e esse é um livro deles, Uma Vida com Propósito. Ele nasceu em 28 de janeiro de 1954, e lá na Califórnia, e como vocês podem ver aqui, ele é casado, tem filhos, tem formação, e não tem só esse livro. O primeiro livro que eu li dele é o livro Uma Igreja com Propósitos. E ali ele conta como é que ele começou aquela igreja, como é que ele fez o trabalho. Os textos bíblicos básicos que nós vamos ver aí. O tema Protegendo Sua Igreja é o capítulo 21. Vocês foram unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, façam todo o esforço para continuar dessa maneira. Efésios 4:3. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Por favor, repita assim após mim: a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. E Colossenses, esse versículo está Colossenses 3:14. É a sua função proteger a unidade de sua igreja. É só vocês acompanharem ali. Vai ter que colocar ele menor para conseguir fazer a leitura por causa do tamanho ali. Mas vocês têm o livro, né? Está no livro aí. A unidade da igreja é tão importante que o Novo Testamento dá mais importância a isso do que ao céu ou ao inferno. Deus deseja profundamente que experimentemos unidade e harmonia uns com os outros. A unidade é a alma da comunhão. Destrua e estará rasgando o coração do corpo de Cristo. É a essência, o âmago de como Deus pretende que experimentemos a vida conjunta na igreja. Nosso modelo supremo de unidade é a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são totalmente unidos em um. O próprio Deus é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, altruísmo e harmonia perfeita. Para que a harmonia permaneça, é preciso haver esta unidade. Nada na terra é mais valioso para Deus que a sua igreja. Ele pagou o mais alto preço por ela e a quer protegida, especialmente dos danos devastadores causados pelas divisões, conflitos e discordâncias. Quando você vive no meio de outros seres humanos, você sempre vai ter divisões, conflitos e discordâncias, porque as pessoas, elas discordam entre si. As pessoas, elas não concordam com alguma coisa ou concordam com outra, seja no ambiente familiar ou em qualquer ambiente coletivo onde tenha mais de uma pessoa, nós vamos ter esse contexto. E dentro deste contexto, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender que vai acontecer. E como nós vamos reagir diante das divisões, dos conflitos e das discordâncias é que vai determinar quem nós somos. Se você é parte da família de Deus, é sua responsabilidade preservar a unidade no local em que você congrega. Você foi encarregado por Jesus de fazer todo o possível para preservar a unidade, proteger a comunhão e promover a harmonia na sua igreja e entre todos os crentes. Veja que ele é de uma origem batista. Ele nem é de uma origem quadrangular, mas o que ele fala aqui serve para todas as igrejas. Então, se você tem a visão de que você precisa fazer com que a unidade permaneça, então você está no caminho certo. A Bíblia diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4:3.
Como podemos fazer isso? A Bíblia nos dá orientações práticas. Concentre-se no que temos em comum, não em nossas diferenças. É aqui que está o segredo que o Rick Warren dá para nós conseguirmos viver em unidade. O segredo é: concentre-se no que temos em comum e não em nossas diferenças. Por exemplo, todos nós temos 2 braços, graças a Deus. Olha aí, temos uma coisa em comum. Agora, por exemplo, quando tem alguém que teve uma amputação ou um problema nos membros, aquela pessoa, ela já não vai ter a mesma coisa em comum que a gente. Então, aquela pessoa vai precisar de mais atenção, de mais ajuda. É isso que nós temos que compreender dentro desse corpo. Nós temos que encontrar coisas em comum. A pessoa não tem os 2 braços como eu, mas o que ela tem em comum como eu? Ela tem raciocínio, ela tem pensamento, ela tem um contexto de vida. É assim que nós analisamos. Nós vamos buscar o que nós temos em comum com as demais pessoas. Paulo nos diz, portanto, concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Como crentes, partilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Romanos 14, 19. Partilhamos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro. Fatores muito mais importantes do que as diferenças que poderíamos enumerar. Deus quer unidade, não uniformidade. Mas para o bem da unidade, não devemos deixar que nossas diferenças nos dividam jamais. Precisamos nos manter concentrados no que mais importa, aprender a amar uns aos outros como Cristo nos amou e cumprir os 5 propósitos de Deus para cada um de nós em sua igreja. O conflito é normalmente sinal de que o foco foi desviado para assuntos menos importantes, coisas que a Bíblia chama de assuntos controvertidos, Romanos 14, 1. Quando nos concentramos em personalidades, preferências, interpretações, estilos ou métodos, a divisão sempre acontece. Ou seja, quando nós olhamos para aquilo que é diferente, a divisão acontece. Quando nós somamos aquilo que é igual, a unidade acontece. Mas se nos concentramos em amar uns aos outros e em cumprir os propósitos de Deus, chegamos à harmonia. Paulo implorou por isso. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. 1 Coríntios 1:10. Então, unidos em um só pensamento e em um só parecer. Seja realista em suas expectativas. Aqui também é um outro segredo que ele vai ensinar. Uma vez que você tenha descoberto como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, é fácil ficar desanimado pela disparidade entre o ideal e o real em sua igreja. Você deve amar apaixonadamente a igreja a despeito de suas imperfeições. Ansiar pelo ideal enquanto critica o real é sinal de imaturidade. Então, se nós vemos só o defeito, nós somos imaturos. Em contrapartida, conformar-se com o real sem lutar pelo ideal é passividade. Então, se eu vejo algo que eu posso contribuir, que eu posso ajudar, que eu posso fazer melhorar, então eu devo agir, eu devo fazer, eu devo me comportar desta maneira. Maturidade é conviver com essa tensão. Tem coisas que nós vamos conseguir resolver e tem coisas que nós não vamos conseguir resolver na igreja. Mas nada disso é motivo para nós nos distanciarmos das coisas de Deus. As pessoas ficam desiludidas com a igreja por muitas razões compreensíveis. A lista poderia ser bastante longa. Conflitos, mágoas, hipocrisia, negligência, mesquinharias, legalismos e outros pecados. Em vez de ficarmos abalados e surpresos,
devemos lembrar que a igreja é feita de pecadores de verdade, inclusive nós mesmos. Por sermos pecadores, magoamos uns aos outros, às vezes intencionalmente e às vezes sem querer. Como eu falei, em todo relacionamento isso é natural. Você magoar a outra pessoa te magoar, você falar uma coisa que a pessoa não gostou, a pessoa falar uma coisa para você que você não gostou. Mas em vez de deixarmos a igreja, precisamos ficar e solucionar o que for de alguma forma possível. Por favor, repita aí após mim. Mas, em vez de deixarmos a igreja, precisamos ficar e solucionar o que de alguma forma possível. Porque, assim, se você pode solucionar o problema, por que você vai deixar a igreja? Não há necessidade. A reconciliação, não a evasão, é a estrada para um caráter mais forte e para uma comunhão mais profunda. Divorciar-se da igreja ao primeiro sinal de decepção ou desilusão indica imaturidade. Aconteceu alguma coisa que eu não gostei, aconteceu alguma coisa que não foi legal para mim, o que eu vou fazer? Eu vou deixar? Eu vou embora? Então por isso que as relações hoje são muito superficiais, porque as pessoas não têm maturidade para tolerar a discordância, para tolerar aquilo que ela não concorda no ambiente, mas que ela precisa entender o contexto. Deus tem coisas que quer ensinar a você e aos outros também. Além do mais, não há nenhuma igreja perfeita para onde escapar. Toda igreja tem seu próprio conjunto de fraquezas e problemas, e você logo ficará novamente desapontado. Dietrich, ministro alemão, que foi martirizado por resistir aos nazistas, escreveu o clássico livro sobre comunhão, A Vida em Conjunto. Nele, ele dá a entender que a desilusão com a igreja local é algo bom, porque destrói nossas falsas expectativas de perfeição. Então, se você está decepcionado, ótimo. Por quê? Mostra que realmente a obra não é de homens, ela é de Deus. Porque no homem nós encontramos falha, e em Deus nós encontramos a perfeição. Quanto mais rápido renunciarmos à ilusão de que uma igreja deve ser perfeita para que a amemos, mais rápido deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e precisamos de graça. É aqui que está o segredo da unidade. Quando eu descubro que não tem uma igreja perfeita, não tem uma família perfeita, não tem um ser humano perfeito, mas de qualquer forma eu devo amar esse ser humano, eu devo me aproximar dele, eu devo estar junto com ele. Esse é o início da verdadeira comunidade. Toda igreja deveria fixar uma placa: pessoas perfeitas não precisam entrar. Este é um lugar somente para os que admitem ser pecadores, precisam de graça e querem crescer. A verdade é essa: a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. Muitos que criticam a igreja do lado de fora, eles acham que a igreja deveria ser perfeita. Muitos que criticam a igreja do lado de dentro também acham que a igreja deveria ser perfeita. Mas como nós estamos vendo aqui nesse capítulo, é impossível haver perfeição onde existe o ser humano. Prefira incentivar a criticar. É sempre mais fácil ficar de lado e atirar pedras naqueles que estão servindo do que se envolver e contribuir. Deus nos adverte repetidamente que não critiquemos, comparemos ou julguemos uns aos outros. E são muitos textos bíblicos que mostram isso. Quando você critica o que outro crente está fazendo na fé e com sincera convicção está interferindo nos assuntos de Deus, que diremos você tem de criticar o servo de alguém? Que direito você tem? Somente Deus pode decidir se ele está fazendo o que é certo. Romanos 14:4. Um espírito crítico é um vício dispendioso. A Bíblia chama Satanás de acusador dos nossos irmãos, Apocalipse 12:10. Culpar e criticar os membros da família de Deus, queixando-se deles,
é trabalho do diabo. No momento em que fazemos o mesmo, estamos sendo ludibriados para fazer o trabalho de Satanás. Esse é o grande problema que nós temos. Muitas pessoas roubam as atribuições do diabo e elas assumem o papel, o diabo sai e fala, deixa você fazer então. Porque a pessoa, ela não consegue ver as convergências, como nós lemos aqui, não consegue ver os pontos positivos, não consegue ver as pessoas ao redor. Vou dar um exemplo para vocês. Toda igreja, seja ela quadrangular ou de outra denominação, ela quer ver, os irmãos querem ver a igreja cheia. Os irmãos querem ver a igreja lotada. Ai, que bom que a igreja estava cheia. Ai, é tão bom ver a igreja cheia. Mas aí, o que é que a pessoa faz para que a igreja fique cheia? Esse é o contexto. Então, uma pessoa só vai ficar no local se ela for bem tratada, se ela se sentir bem. Se uma pessoa defeituosa ou com alguma deficiência entrar no nosso meio, ou uma pessoa diferente, nós vamos receber ela com alegria para que a casa de Deus esteja cheia, ou nós vamos olhar de lado e vamos deixar ela de canto? Esse é o contexto. Então, para manter a unidade da igreja, vocês vejam que o Rick Warren, ele demonstra claramente quais devem ser as nossas atitudes. Lembre-se, os outros cristãos, não importa quanto você discorde deles, não são o verdadeiro inimigo. Todo o tempo que desperdiçamos comparando ou criticando outros crentes, é um tempo que deveríamos ter usado na edificação da unidade da congregação. A Bíblia diz, estejamos unidos no emprego de toda a nossa energia para nos harmonizarmos uns com os outros, ajudando os outros com palavras encorajadoras, não os colocando para baixo por lhes apontar as faltas. Romanos 14, 19. Recuse dar ouvidos a fofocas. Esse é um dos grandes segredos da unidade da igreja. Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema, nem parte da solução. Você sabe que espalhar fofocas é errado e não deve nem ouvi-las se quiser proteger sua igreja. Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isso faz igualmente culpado pelo crime. Pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. Então, surgiu uma discordância, um conflito, algo que nós não sabemos resolver. Deus explica como resolver. Além dos princípios mencionados no capítulo anterior, Jesus deu à igreja um processo simples, dividido em 3 etapas. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Mateus 18, do 15 ao 17. Olha que método. Apoie o seu pastor e os seus líderes. Não existe um líder perfeito, mas Deus dá aos líderes a responsabilidade e a autoridade para que mantenha a unidade da igreja. Durante conflitos interpessoais, esse é um trabalho ingrato. Pastores têm frequentemente a desagradável tarefa de agir como mediadores entre membros magoados e imaturos que estão em conflito. Eles também receberam a impossível tarefa de tentar fazer que todos fiquem felizes, o que nem Jesus conseguiu fazer. Aí você veja o quanto é difícil você ser um pastor e você ser um líder. A Bíblia dá aos pastores instruções específicas sobre como lidar com pessoas desagregadoras no meio da congregação. Eles devem evitar discussões e ensinar gentilmente o contrário, enquanto oram para que elas mudem. Devem admoestar os que são polêmicos, rogar por harmonia e unidade, repreender os que forem desrespeitosos com a liderança e remover os desagregadores da igreja, caso não considerem os 2 avisos. Veja como é difícil você liderar, como é difícil você estar à frente das coisas. Protegemos a congregação quando honramos
os que servem como líderes. Porque as pessoas que se dispõem em estar nas lideranças são pessoas que precisam do nosso apoio, que precisam da nossa ajuda. Os pastores e anciãos necessitam de nossas orações, incentivos, apreço e amor. Eu o desafio, o Rick Warren está falando, a aceitar a responsabilidade de proteger e promover a união em sua igreja. Empenhe-se nisso com todo o seu esforço e Deus irá se agradar. Nem sempre será fácil, mas se você tiver a visão de manter a união, de manter a unidade, todos nós iremos contribuir para o reino de Deus. Algumas vezes você terá de fazer o que é melhor para o corpo e não para si mesmo, mostrando preferência pelos outros. Este é um dos motivos pelos quais Deus nos colocou em uma família eclesiástica, para aprendermos o altruísmo. É aqui na igreja que nós temos que entender. Por exemplo, aqui na igreja nós temos essas janelas que o ar não circula aqui dentro. Então nós precisamos ligar o ar-condicionado para ver a troca de ar. Porque se você, por exemplo, igual nós estamos aqui pela manhã, com este sol e a telha que tem aqui na igreja, que é aquela telha de zinco, que joga todo o calor para baixo, se nós não ligarmos o ar, nós não teríamos essa boa respiração, ficaria abafado e difícil de ficar aqui dentro. Por outro lado, nós temos pessoas que sentem muito frio, e às vezes um ventinho, né, desse aqui do ar é ruim. Mas então, como que nós vamos harmonizar o ambiente na conversa? Então nós temos que encontrar um meio termo, que é uma coisa do ambiente. Então todos precisam ajudar e contribuir. Eu vejo que os irmãos fazem algo até inteligente. Senta longe da onde bate o vento, mas nas pontas dos bancos é onde bate menos vento. Eu que quero o vento, sento mais para o lado do corredor, aonde o ventinho chega em mim. Então, a gente consegue, dentro de um ambiente, harmonizar. Mas vamos supor que eu não entendesse isso. Aí eu ia ficar falando assim, olha, sai aí do lugar onde você está e vem todo mundo aqui para frente. Vai todo mundo sei para onde e tal. Porque isso é uma coisa que às vezes aquela pessoa está sentada ali, porque ali é o melhor lugar que ela encontrou. Então cabe a quem está dirigindo não ficar tentando mudar as pessoas de lugar, porque se você sentou nesse lugar, é porque é o lugar que você mais gosta. É só um exemplo pequeno para você entender que nós somos responsáveis pela harmonia do ambiente. Em comunidade, aprendemos a dizer nós em vez de eu, e nosso em vez de meu. Deus diz, não pensem só em seu próprio bem, pensem nos outros cristãos e no que é melhor para eles. 1 Coríntios 10, 24. Deus abençoa igrejas unidas. Repita assim comigo, Deus abençoa igrejas unidas. Isso aqui revela muito das igrejas. E vocês podem analisar, não só a nossa, mas qualquer igreja. Essa frase aqui revela muito das igrejas. O que você está fazendo no plano pessoal para tornar sua igreja local mais aconchegante e amorosa? Existem muitas pessoas em sua comunidade que estão procurando amor e um lugar ao qual pertencer. A verdade é que todo mundo precisa e quer ser amado. E quando as pessoas acham uma igreja onde os membros verdadeiramente amam e se importam uns com os outros, elas vão dar um jeito de entrar, ainda que as portas estejam trancadas. E qual é a conclusão de tudo isso? O Rick Warren coloca, o pensamento é pensando sobre o meu propósito de vida. O tema para você pensar, além do que você recebeu no capítulo 42, no dia 42. Tenho a responsabilidade de proteger a unidade da minha igreja. Esse capítulo 21 foi assim, o que mais me tocou. Porque como pastor, eu percebo que a gente fica lutando para os irmãos ficarem bem um com o outro, mas as pessoas insistem em se dividirem. E aí a igreja vai esvaziando, o povo vai saindo,
entendeu? Por causa da implicância de algumas pessoas. Como pastor, eu tenho 24 anos que eu sou pastor, então aqui no Espírito Santo eu posso falar isso facilmente. O versículo, portanto, concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta, Romanos 14, 19. E a pergunta para meditar: o que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade em minha família eclesiástica neste exato momento? Você está em comunhão com Deus, você está na presença de Deus, e você e eu e todos nós temos um compromisso de manter a unidade da fé, a comunhão dos irmãos. Isso é um compromisso nosso como membros do corpo de Cristo. Você tem que fazer de tudo para viver bem no ambiente onde você estiver. Coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus,